Pai do Senhor, meus irmãos, vamos dar início à nossa aula nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos estudar sobre a aula de número 3, que fala sobre... Tá cortando, né? Passa o slide aí. Então vamos lá, vamos orar ao Senhor, vamos dar início. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos em tua presença nesta noite. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, ó Deus, porque nós vamos aprender a tua palavra nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza, abra o nosso entendimento, que possamos ser claros e objetivos naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos lá. Será que é esse aqui? Aqui, ó. Pega lá pro... Vamos lá, irmãos. Ritos doutrinais da igreja, batismo e água e ceia do Senhor. E também a gente vai abordar sobre a unção com óleo também. Tá? Então, nesse primeiro slide, vamos ver aqui. No primeiro slide, na página 51, na introdução, dos itens abordados, apenas o batismo e a ceia do Senhor são instituições estabelecidas por Jesus Cristo. Será enfocada nessa unidade a unção com óleo praticada por Jesus e seus apóstolos. E aqui a gente já entra no item 1, que é o batismo em água. E a gente vai abordar o aspecto bíblico histórico e depois as orientações práticas acerca do batismo. Tem como fechar a porta da entrada, não, por favor? Porque a avenida aqui o movimento é pesado. Então, a gente vê esse aspecto bíblico, o aspecto histórico e as orientações práticas. Ainda na página 51, a gente começa dizendo que foi instituído por Jesus quando comissionou seus discípulos em Mateus 28:19. E aí eu transcrevo, não puder passar para o próximo slide. Aí eu transcrevo a nova versão transformadora, que é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a gente observa que essa é a fórmula, essa é a instituição. Jesus institui a ceia e o batismo. E em Mateus 28:19 ele deixa: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, em Atos dos Apóstolos, a gente vê uma série de conversões seguidas de batismo. Atos 2, 38, 41, 8, verso 12 e 38, verso 39, capítulo 9, 17 ao 18, o 22, do 13 ao 16, capítulo 10, do 44 ao 48, 16, versículo 3 ao 15, versículo 30 ao 34, 18, verso 8, 19, verso 4 e 5. Então você vê a igreja em ação, evangelizando e batizando e preparando novos crentes, ingressando no corpo de Cristo. Então a gente vê
essa parte de Atos dos Apóstolos, ela é bem recheada de versículos sobre a igreja batizando. E o interessante é que o batismo, em Atos dos Apóstolos, quando você observa, irmão batizava irmão. Então, não era necessariamente uma classe X específica de... Você vê diácono batizando, você vê a igreja que estava em Roma, quando Paulo escreve aos romanos, quem batizou aqueles crentes? Não há referência nenhuma de apóstolos. Mas aí a gente convencionou, né? Porque como houve a instituição do ofício ministerial, dos presbíteros e tudo, aí convencionou-se que por uma hierarquia, respeito, passa-se a batizar, né? Os servos do Senhor passam a batizar, mas você vê que não é uma regra, só diácono pode, só presbítero que pode, só pastor que pode. Isso não é uma coisa bíblica. Você vê, a Bíblia ela dá ela abre esse leque. Ela abre esse leque. Porque já pensou, você é um membro. Você não é diácono, você não foi consagrado a diácono, auxiliar nem nada. Aí você está diante de uma necessidade. Aí não tem ninguém para batizar. Aí vai ter que esperar aparecer um pastor, um presbítero, um evangelista da vida aí, para poder batizar? Não tem cabimento, né, irmãos? Mas, como a igreja ela tem a sua forma de governo, ela tem a sua forma de conduzir, então a gente respeita e Deus se agrada dessa hierarquia, dessa composição, né, dessa organização. Então, vamos lá. Batismo em água, página 52. Paulo, em Romanos 6, explica o sentido bíblico do batismo. Representa morte para o pecado e ressurgimento para uma nova vida em Cristo. O novo convertido torna público que se uniu a Cristo na semelhança de sua morte. É um testemunho público do crente. Por isso não deve ser realizado em lugar secreto, a menos que a igreja esteja sob intensa perseguição. Então, a gente observa aqui que Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo está traçando um paralelo com a morte, com a questão do sepultamento. E a palavra para batismo é baptizo, que é imergir. Ou seja, você cobre toda a pessoa. E a gente vai falar sobre aspersão, efusão, mas quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele dizendo que é esse símbolo, então a gente subentende que tem que imergir o corpo todinho, né? Descer as águas por completo, porque você não sepulta uma pessoa, Deus abençoe, você não sepulta uma pessoa só pelas canelas, né? Ela desce, né? Até 7 palmos de terra, como se diz, e aí você você tem essa ilustração. A gente parte desse princípio também. E o interessante que eu acho que eu devo ter colocado nos slides aí, mas o batismo, ele não é quesito de salvação, tá, irmãos? Não tem a ver com salvação. Batismo não salva. Tá? Batismo não salva. Mas todo salvo em Cristo deseja plenamente se batizar para ingressar no corpo de Cristo. É uma forma de tornar pública a sua fé. Você se une a Cristo na semelhança de sua morte, é um testemunho público do crente. E você está dizendo para todos que você não, eu morri
e agora ressurgi uma nova pessoa em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Então, diante dessa publicidade toda, você passa a ingressar para o hall de membros da igreja, e aí você se torna apto a participar da ceia, e por aí vai. Então, vamos continuar aqui. Página 53 ainda, batismo em água. Não existe associação entre batismo em água e o perdão de pecados através do sangue de Jesus. Mas quando um crente aceita o batismo, demonstra que é salvo em Cristo. Quando a pessoa não quer se batizar de jeito nenhum, aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não quero me batizar, não quero me batizar, não quero me batizar. Aí tem alguma coisa errada, né? Uai, por que a pessoa não quer se batizar? Sendo que você vê, sempre que as pessoas creram, elas passaram para o próximo passo, foi o quê? Foi o batismo. Elas passaram por esse ritual. Então é um marco, o batismo é um marco é como se você passa por assim como o povo de Israel, né? Paulo diz que foram batizados em Moisés, porque passaram pelo Mar Vermelho, e aquilo ali foi uma espécie de batismo, né? Que eles passaram ali entre as águas. Então a gente observa que eles estavam agora, eles aceitaram a autoridade de Moisés e se tornaram povo de Deus, e por aí vai. É um ato reservado àqueles que creem, que têm a certeza de que pela fé foram justificados em Cristo. É um ato reservado àqueles que creem. Isso daqui, pastor, mas isso é óbvio que é reservado àqueles que creem. Mas porque a gente vai falar lá na frente, sobre o credobatismo e o pedobatismo, também a respeito disso. Então, é aqueles que creem, e quem crê, né? Vamos lá abrir Marcos 15, 16. Marcos 15, 16. Vamos lá. Marcos 16. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você vê que é quem crer. É quem crer. Porque quem não crê é condenado. Então, o que crê e se batiza é salvo. Então é isso que a gente tem que entender. Então, vamos lá. Deixa eu só organizar minha tela aqui, que tem um bocado aberto. Então a gente observa o quê? Vamos para o próximo? O batismo em água nos documentos antigos. Através do Didaquê, documento dos primeiros séculos que foi preservado, pode-se ter ideia de como os líderes orientavam os novos convertidos antes de serem batizados. Então, a gente vai ler aqui no livro como é que é o Didaquê. O Didaquê, irmãos, é um documento extremamente importante, porque provavelmente ele é datado de 100 depois de Cristo. Então ele está bem ali, ó. É um resumo, é um material que mostra da legislação da igreja, como que a igreja ela se conduzia, como que ela se comportava. E o apóstolo João morreu em 90 e poucos depois de Cristo.
Então você vê que é um documento que foi encontrado e é um documento extremamente importante, e que orientava os novos convertidos antes de serem batizados. Quem pode ler aí na letra B, com respeito ao batismo aí? Batizem em água corrente, em nome do Pai e do Espírito Santo. Se não houver água corrente, não pode batizar em outro lugar. Se a água estiver muito fria, pode batizar em água morna. Mas, antes do batismo, a pessoa encarregada de batizar deve jejuar juntamente com os soldados e com aqueles que podem fazer, e deve orientar o candidato a jejuar uns ou 2 dias antes. Eu vou repetir aqui para poder ficar mais alto aqui para a gravação, para os irmãos faz online. Com respeito ao batismo, depois de ensinar o que precede ao batismo, batizem da seguinte maneira: batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não houver água corrente, podem batizar em outra água. Se a água estiver muito fria, podem batizar em água morna. Mas, antes do batismo, a pessoa encarregada deve batizar, a pessoa encarregada de batizar deve jejuar juntamente com os candidatos e aqueles que podem fazê-lo. Deve orientar o candidato ao batismo a jejuar 1 ou 2 dias antes. Traçando um paralelo a essa questão do batismo, né? Era muito comum também a gente jejuar quando na sexta ia ter a ceia no domingo, a gente jejuava na sexta, já começava sexta-feira jejuando. E hoje, será que a gente jejua quando vai ter a nossa ceia? Será que a gente faz uma preparação para participar da ceia? Então, você está vendo aqui um documento muito antigo, ainda dos discípulos dos apóstolos. A igreja fundada pelos apóstolos. Isso é o entendimento que eles tinham, como eles deveriam orientar. Você jejum, você batiza, use água morna se estiver muito fria. Isso é uma coisa interessante que, sobre o batismo, vou adiantar aqui, a questão do batismo. A infusão é quando você pega, né, e você pega a água e joga na cabeça do sujeito, né, você tem aquele... E a aspersão é quando você asperge. Eles falam que, provavelmente, Jesus ele foi batizado por João, por efusão, que João jogava as águas e tal, e cada um tem uma maneira de defender a sua linha de raciocínio. Mas a gente observa o quê? Mas eu te pergunto, é proibido batizar por efusão? Vocês acham que é proibido? Em via de regra, a gente batiza desse jeito, nas águas, imergindo, descendo totalmente, mergulhando o corpo totalmente. Mas há situações delicadas. Por exemplo, eu conheço um pastor que ele estava assistindo uma irmã que estava em estágio terminal de câncer e ela se desejava muito ser batizada, era o sonho dela ser batizada. Se ela partisse seu batismo, Deus a receberia? Com certeza. Veja o ladrão na cruz, ali ao lado de Jesus. Isso é muito claro, muito evidente. Só que era o desejo dela, era o sonho dela, e ela não podia sair. Estágio terminal, como é que sai do hospital? Aí o que o pastor fez? Ele pegou um lençol, colocou lá nos pés dela, pegou lá dos pés, e cobriu ela, veio cobrindo ela, e falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí voltou com o lençol.
Foi a maior alegria da vida daquela senhora. Ela creu pela fé e recebeu, e poucos dias ela partiu. Poucos dias ela morre. Um novo convertido está lá, a pessoa já professou sua fé em Cristo Jesus, você já está vendo a ação do Espírito de Deus na vida dela. Jesus volta, ela não se batizou, ela vai ficar? Não vai. Não vai. Entendeu? Então a gente tem que ponderar essas coisas. Então, você vê que a igreja entendia, não, você está muito fria, dá uma mornada na água e tal, não sei o quê. Tinha essa. Não era uma coisa engessada, rígida. Também tem a situação do marido ele casou, né? Nós estamos vivendo amizade, né? E no caso, aí de repente a pessoa deseja batizar, mas tem que casar primeiro. Vamos supor que ela morre. E aí, vai ser salvo ou não? Então, assim, tem casos assim. o Ministério Mensageiro de Cristo tem um entendimento, né? Se já vive maritalmente há muitos e muitos anos, e você vê que a pessoa ela é crente, liberta, salva, e é o cônjuge dela que não aceita de forma alguma, não se converte, nem nada, mediante o testemunho dela e a caminhada de fé, ela é batizada, ela pode participar da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, entendeu? Então, não tem esse impedimento. Isso não é errado, isso não é um pecado. Porque a pessoa ela não pode ser punida pelo outro que não quer saber de nada com Jesus Cristo. Entendeu? Então, o Ministério Mensageiro de Cristo tem esse entendimento e, às vezes, ele libera nesses casos específicos. Então, a gente não pode também ser muito fechado com determinadas situações. Isso não é heresia, tá, irmãos? Não é estar distorcendo a palavra de Deus, porque também na Bíblia Sagrada a gente tem coisas que a gente não vê que foi uma forma que a igreja foi se adaptando, se adequando ao longo da história da igreja, e ela trabalha assim. Então, ali não assim, nas águas para visualizar nós, né, temos assim uma visualização, né? Mas a palavra não está no batismo. A gente tratou aqui nos slides anteriores sobre Romanos 6, né, que fala sobre essa questão do sepultamento, do batismo. E aqui, ó, na página 54, vamos lá. O batismo no tempo da reforma. Isso aqui eu acrescentei, porque não está aí. Eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Já está salvo em PDF. Depois eu mando esses slides para você. Porque aqui tem... ele bota assim, né? Batismo no tempo da reforma. Aí fala umas coisas de Lutero, dos anabatistas. Aí ficou aquela coisa muito... Sabe? Muito vaga, muito sem... achei que ficou muito vago, sem você não ia entender tanta coisa aqui. Por quê? Porque nesse tempo da reforma aconteceu coisas demais da conta. A gente muitas vezes exalta a figura de Martinho Lutero, mas Martinho Lutero não foi nenhum santo não, viu, irmãos? Foi nenhum santo, de jeito nenhum. Olha só. Muitos dos reformadores defendiam o batismo de crianças, mantiveram o mesmo ensinamento do catolicismo romano. Havia o conceito de Estado e Igreja. Quem nascesse já era considerado um cristão. Então, o que a gente aprende aqui? A gente sabe que haviam vários focos de reforma. Só que a coisa estoura com Martinho Lutero. Ele foi o ícone, a pessoa com que estourou o movimento. O que a gente observa? Que a Igreja Católica,
E os pais da igreja, a patrística, os pais da igreja, esse pessoal, tudo depois da morte dos apóstolos. Aí vem os pais apostólicos, os pais da igreja, a época da patrística. Você tem, a editora Paulus publica e é caríssima coleção. A patrística é um monte de volume para você comprar. Então, o que acontece? Eles já batizavam crianças. Eles entendiam que não tinha problema e tal. Só que eles falavam, no que eu pude observar sobre a patrística, muitas vezes eles não fundamentam biblicamente o que eles estão alegando. E é o que muitas vezes os reformadores também, eles citam muitos autores e muitas vezes não citam tanto a Bíblia. Claro que eles têm muita coisa boa, eu estudo muita literatura reformada, mas claro que eles citam demais os teólogos e muitas vezes não citam tanto a passagem bíblica. Então o que acontece? Aí vem com Martinho Lutero era o quê? Martinho Lutero era um padre. Ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica se voltasse para as Escrituras. E aí ele não conseguiu isso, foi excomungado, foi excluído. Então essa prática do pedobatismo, que é o batismo de crianças, ele permaneceu. Calvino, Zwinglio, esses caras permaneceram com esse batismo de criança. Baseado em quê? Olha só a explicação mirabolante que eles dão. Eles são os que defendem, são os aliancistas. Porque é o seguinte, no Antigo Testamento, as crianças, principalmente os varões, né, os sexo masculino, os meninos, passavam-se pelo ritual da circuncisão. Então, a circuncisão era uma aliança de que ali seria o quê? Se tornava povo de Deus. Fazia parte do povo de Deus. Então, eles falam que essa aliança ela vai sendo passada e transmitida de geração em geração. Aí eles pegam isso e dizem assim, não, eu sou crente, meu filho também já, então, se ele nasceu no berço evangélico, então ele automaticamente ele já faz parte da bênção, ele está na bênção também, ele já é um filho de Deus, e aí pega e batiza a criança por conta disso. Eles seguem esse ensinamento do aliancismo, dos aliancistas. Eles defendem isso. Eles pegam o ritual da circuncisão. Engraçado, que a circuncisão acabou. O próprio Deus falou através de Jeremias que a circuncisão seria no coração, não seria mais física. Não seria mais física. E aí você vê que essas coisas não se sustentam. Por quê? O que Jesus fala? Deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então as crianças, elas não precisam, elas são inocentes. Então, como o pastor falou, o batismo, o que é? O batismo é para as pessoas que creem, aí é o credo do batismo, que é o que defendemos. As pessoas, primeiramente, têm que crer, têm que professar a Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados, ser regenerado, porque a regeneração ela acontece uma única vez, tá? E aí, o que acontece? Então, a pessoa ela tem que crer, se ela é um símbolo de sepultamento para pecado, e ela está entendendo que ela tem pecado, precisa se arrepender, e ela precisa de um salvador, de um resgatador, então, ela vai ser batizada. Aí é o credo batismo. Aí as crianças que não têm conhecimento de pecado de certo e errado, vão ser batizadas. Eu fui no batismo. Eu já fui no batismo católico, mesmo depois de crente. E aí o padre fala, embora a criança não tenha pecado, mas nós, por tradição, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, eles mesmos sabem que a criança não tem pecado. E isso aqui não é doutrina da Assembleia de Deus, não. É o que está na palavra de Deus. A pessoa ela tem que entender, ela tem que crer. Como Filipe evangeliza aquele oficial da rainha Candace, ele explica Isaías 53, aquele homem crê. E ele fala, o que me impede de eu ser batizado? Aí falou assim, aqui tem muitas águas, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe falou, nada te impede de ser batizado. Então, bora lá, vamos te batizar. E aí Filipe batizou esse rapaz. Então, a gente defende o credobatismo, não o pedobatismo. Pedobatismo não tem fundamento, embora eles citem os versículos, citem o Antigo Testamento, mas é forçação de barra, sabe? Não tem lógica essa questão. Aí, essa questão do conceito de igreja, e quem nascesse igreja, Estado igreja, quem nascesse era considerado, ou seja, se ali no tempo de Lutero, se o Estado é cristão, então se eu nasço naquele Estado cristão, automaticamente eu já sou um cristão. Então, se eu automaticamente já sou um cristão, aí eu posso ser batizado, né, criança, porque eu já nasci no Estado cristão. Olha só. Aí você vê o Estado e a igreja fazendo parte, sendo uma coisa só. Aí aqui no livro, ele cita os anabatistas, e aí, pode passar para o próximo. O livro cita sobre os Brethren, irmãos que depois foram chamados por Lutero de anabatistas, e batizam de novo, rebatizam. Milhares morreram e foram perseguidos por defender o rebatismo, visto que eram contra o batismo infantil. Somente os convertidos deveriam ser batizados. É o credo batismo que eles defendiam. Oi? Depende. Se feito de forma correta, sim. Lá eles fazem um encontro, definem esse encontro, eles fazem um encontro. E aí eu ia batizar de novo. No caso aí que a gente, em vez de ficar convencido, aí a gente rebatiza de novo, né? Sim, que é criança. Quando você vem maior, entendedor que seus pecados, que você se arrependeu, ou por meio de uma outra denominação, não há necessidade. A necessidade de você, né, reconhecer que desviou, mas está bom. Agora é engraçado, isso que você falou aí, né, sobre a questão da ideia dele ser quem nasceu no Estado cristão, aí... Filho de peixe, peixinho é, né? É cristão. Aí por isso tem que batizar a criança. Então, se for, por caso, a pessoa nasce no Estado, não é cristão, aí vai esperar ele ficar de maior para depois ser batizado. Eles vão batizar do mesmo jeito. Não, porque não nasce no Estado, não cristão, ele vai... Se for o catolicismo, não é batizado do mesmo jeito, né? Aí você tem que esperar crescer. Não, aí... Então, você veja só que, muitas vezes, a gente ingessa, altera, modifica uma coisa que é muito simples, que está na Bíblia Sagrada, que está ali muito claro, muito nitidamente. Então, o que acontece? Aí os anabatistas, aí essa questão, Efésios fala que há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Então, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi batizado de forma correta, liberto, consciente, é válido, entendeu?
Então, aí tem pessoas que falam, não, mas eu não estava liberto, não sei o quê, e tal. Você ensina a pessoa, mas se a pessoa ela sentiu que aquilo não foi feito, você vai lá e batiza ela. Entendeu? Se ela acha que não foi, não deu certo, não sei o quê. Mas nesse caso aí, você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tudo certinho. Esse é o problema, né? Dessas... Eu não gosto de falar mais dessas comunidades, dessa linha de entendimento, sabe? Dessa linha de entendimento, porque, tipo assim, se o que foi feito lá não vale, aí eu começo a me tornar exclusivista. Aí quando eu me começo a exclusivismo, aquele que defende que eles são os verdadeiros, aí começa a descambar para a seita. Aí a pessoa começa a rogar para si que nós somos os únicos verdadeiros, estamos fazendo certo. É igual tem muitas comunidades aí hoje que a pessoa sai da assembleia aqui, ela não é recebida só como membro e olhe lá. Aí depois eles vêm e fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa e bota a pessoa para fazer academia disso, academia daquilo, estudo disso, estudo daquilo. Ou seja, vai moldar a pessoa de acordo com a igreja para falar a mesma língua da igreja. E por um lado isso é bom, mas por um lado isso é muito perigoso, porque tudo que foi feito em outro lugar não serve, não presta, não teve nada de positivo, que aí tem que começar tudo do zero, não pode ser nada aproveitado. Então, isso eu acho meio perigoso. Aí os anabatistas, só que morreram milhares e milhares de anabatistas. E muitas vezes sob a concordância de Lutero, de Zwinglio, desses caras que quiseram abafar, muitos quiseram abafar a doutrina do credo batismo. Aí no livro, na página 55, tem um resumo, né, sobre os ensinamentos dos anabatistas. Então você vê que eles perseguiram. O Estado passou a perseguir. E o Estado matou muitos anabatistas. Porque eles rebatizavam os que vinham no catolicismo. E aí, esse povo não concordou. Pô, pera lá, vocês estão começando a mexer nas estruturas, naquilo que está feito, estabelecido. E aí esse lado de Lutero, esse lado da Reforma Protestante, esse lado aí de Calvino, esse outro lado aí, muitos não falam. Muitos não mostram. Que eles foram de extrema importância, mas eles não foram santos também, não. Né? E hoje o povo endeusa aí Calvino e tudo mais. Mas os dois lados têm que serem ditos, né? Saiu recentemente agora a História do Cristianismo Global. É um livro de 1.200 páginas. Na Amazon, você consegue, quem for o Amazon Prime, consegue comprar por uns R$127 mais ou menos. 1.200 páginas sobre história global do cristianismo. Pela editora Vida Acadêmica. Então, é um material que estão recomendando muito, estão dizendo que é muito respeitado em termos de história, tá, do cristianismo. E aí, se eu tiver condições, oportunidade, eu vou comprar, porque com certeza a gente vai ver. Aí me parece que ele não faz só uma versão romantizada da história do cristianismo, né? E parece-me que ao final dos capítulos, algumas coisas desse sentido, ele faz questionamentos. E é um material sério. A editora Vida Acadêmica é a editora confiável, e a Vida Acadêmica é a parte mais selecionada, nessa parte teológica deles. Então, na história do cristianismo, história global do cristianismo, história do cristianismo global, tem mais ou menos assim, do Paul A. Dales. Paulo A. Dales.
E aí eu vou... Então você vê que a história, as pessoas mostram um lado da história, mas não mostram isso aqui. Milhares e milhares de anabatistas foram mortos. Vamos para o próximo. Como deve ser o batismo em água? Fazer um discípulo para que a pessoa se batize consciente do seu compromisso com Jesus Cristo. O batizador deve fazer uma pergunta simples e objetiva ao batizando. Aí você geralmente tem aquela pergunta, né? Crê que Jesus é o Salvador que morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Aí você fica, né? Se você for o oficiante, né? Se você for batizar, você geralmente tem esse credo, né? A gente faz um resuminho ali do credo e tal. E aí você vê, né? Você crê e tal, e a pessoa tem que se batizar consciente do seu compromisso com Jesus Cristo. Por que a gente vê em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, as pessoas sendo batizadas muito rápido? Aí dizem os estudiosos, porque como eram judeus gentílicos, e já tinham conhecimento assim, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, e dada a circunstância, eles eram batizados imediatamente. Creram, se arrependeram, já eram batizados. Aí por que hoje a gente faz todo um discipulado? Porque, como o Evangelho ele entrou no mundo gentílico totalmente depravado, as religiões idólatras, as religiões de mistério, aquelas coisas, houve-se uma necessidade de instruir, né, o batizando, de instruir a pessoa. E você vê isso em Atos 2, porque quase 3.000 se convertem, e aí eles estavam perseverando onde? Na doutrina dos apóstolos. Eles estavam perseverando no ensinamento dos apóstolos. Então, aquela igreja, mesmo sendo batizado rápido, mas eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles passaram também por uma catequização, digamos assim. Então, eles estavam ali aprendendo. Então, o batismo, você procede dessa forma. Como vocês estão estudando, ou vão ser separados futuros obreiros, você tem que fazer o discipulado para que a pessoa se batize consciente do seu compromisso com Jesus Cristo. Ela precisa entender, sugere de 4 a 5 lições. A pessoa ela tem que entender esse ato, o que ela está fazendo, por que ela está fazendo isso. E aí você, na hora que antes de descer a pessoa às águas, você faz uma confissão de fé que ela vai fazer publicamente. Se a pessoa disser não, aí você tira ela da água. Não, você está receoso, você pode, me acompanha ali, acompanha o fulano, e ou se disser que não crê, aí você batiza não. Não. Não foi válido. Não foi válido. Não foi válido porque o que a Bíblia fala? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, para eles foi válido, né? Mas diante de Deus só deram só molharam, né? É porque eles fazem eles distorcem de uma tal forma que é uma coisa absurda, sabe? Então, eles distorcem lá Levítico, porque ele fala que tem a ver com culto pagão e tal, aquele sacrifício e não sei o quê, aquela coisa toda, e começa a distorcer.
porque quando envolvia culto aos deuses pagãos, mas agora a gente está cultuando um Deus verdadeiro. Então, como a gente cultua o Deus verdadeiro, a gente não se enquadra, porque isso aqui... Aí o pastor virou para ela e falou assim, para a Tami não, para aquela Lana Holder, falou assim, então, mas... E logo em seguida está falando de sacrifício de filho, de criança, lá em Levítico. E aí, como é que faz? Aí você vê que não tinha argumento, torcia. Aí eles falam que o amor de Davi e de Jonatas era um amor, né, mais que de uma amizade. Aí vai pegando. Aí o fato de João reclinar no peito de Jesus, aí fala que negócio meio, né? Ele é meio... Aí vai. Recentemente, me perguntaram um dia desses, pastor, isso procede a Bíblia da Teologia Inclusiva? Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva? Eu falei, procede. Inclusive, é um pessoal daqui de Brasília, uma igreja daqui de Brasília. Então, eles não vendem mais esse material, mas eles fizeram os estudos e tal, para se defender daquilo que eles acreditam. Então, é isso que a pessoa faz, ela torce. Ela fala assim, poxa, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus do meu jeito. Então, o que a gente tem que entender é que esses desejos carnais e pecaminosos sempre vai existir. O batismo não significa, por exemplo, a questão do batismo, né? Desci nas águas e pronto, sou uma nova criatura, acabaram os problemas. Meu pecado foi rala abaixo. Conversa. Não sei se foi quem foi que falou. Não sei se foi Lutero quem foi que falou que eu me batizei e achei que eu tinha morrido, mas o infeliz sabia nadar. Então ele falou, mas o homem sabia nadar. Então ele mesmo falou sobre isso, né? Então, não é a solução. Então é uma guerra, é uma luta constante. E Gálatas capítulo 5 é muito claro. Como a gente tem aquela história, quem já brincou aqui de cabo de guerra? Eu já brinquei de cabo de guerra. Quem é que leva? Quem puxar mais, quem tiver mais força para puxar. É assim, é a vida no espírito com a carne. O que você alimentar mais é que vai levar. Então é o que vai ganhar, o que vai prevalecer na sua vida. Então o problema é esse, que não querem se adequar à palavra de Deus, mas querem que a palavra de Deus se adeque aos seus sentimentos e desejos, à sua forma de compreensão. Então é complicado essa questão. E aí, vamos lá para o próximo. A declaração do oficiante e imersão do candidato. Antes de mergulhar, o oficiante dirá, mediante sua confissão de fé, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tipo, eu me lembro aqui quando o pastor Ângelo foi ministrar o batismo lá na sede. Rapaz, ele descia o sujeito com vontade, assim. Eu falei assim, rapaz, isso é para não... O cara não ter dúvida mesmo. Se ele pai não querer batizar, ele... Tipo... E eu olhando lá de baixo assim, rapaz, mas eu ria. Eu achava graça, porque ele batizava com vontade mesmo. O camarada... Tipo... E aí ele descia. Então, a gente viu mais ou menos sobre essa questão do batismo, né? Quando você for separado para batizar, e aí você vai pedir, né, para a pessoa fazer assim com as mãos, né, e tudo, ou a pessoa vai tampar o nariz, você desce e segura ela, né, e traz ela de volta, né? Então, hoje em dia está mudando um pouco, né? Então, as igrejas estão tendo os batismos individual, né? Que é só tipo uma banheira e a pessoa fica de fora
o oficiante, ele fica, o que vai ser responsável lá, ele fica de fora e só fica a pessoa dentro. Eles estão usando muito isso agora, né? Principalmente as igrejas e as comunidades estão com esses tanques aí compridos aí. Só em águas correntes. Eu me batizei em águas correntes, porque a denominação que eu pertencia só se batizava, só aceitava o batismo em água corrente. Mas, biblicamente, você vê o quê? Quando você estuda a história de Israel e você vê a história da Bíblia, do Antigo Testamento, existiam vários tanques cerimoniais. Os tanques para se limpar, para se lavar. Você vê, recentemente, acharam a casa do sumo sacerdote Caifás. Era um casarão, mansão mesmo. E ainda mostraram o lugar onde Jesus ficou preso, que é mais fantástico ainda. E aí, perto da casa dele tinha um lugar onde ele descia para se lavar. E você vê isso, era muito comum. Os tanques, né, para se lavar, para lavagem. Aí agora a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Na página. A Igreja Católica fala muito de Eucaristia, tem algumas igrejas que falam também de Eucaristia. Eucaristia nada é que ações de graça, né? Grego, ações de graça. Então, simplesmente dá ação de graça. A ceia do Senhor no Novo Testamento. Philip Schaeffer afirma que a ceia, vou erro de digitação ainda, que a ceia foi instituída por Cristo no momento solene, quando estava para entregar sua vida pela salvação do mundo. É a festa do agradecimento, da lembrança e da apropriação da morte de Cristo e da divina união dos crentes com Ele, e também da comunhão entre irmãos. Próximo. Assim como a Páscoa mantinha viva na memória dos judeus a libertação miraculosa da terra da escravidão, e ao mesmo tempo gerava neles a esperança de ver o Cordeiro de Deus, assim também a ceia do Senhor aponta para duas direções. Primeiro, faz-nos lembrar da libertação do pecado e da morte. Segundo, estimula-nos a pensar na gloriosa volta do Senhor Jesus. Celebramos-la em memória do Senhor até que venha. Então você veja como as coisas são bem feitas e bem organizadas. A ceia do Senhor, Jesus institui quando? Na última refeição da Páscoa com os seus discípulos. Provavelmente quinta-feira, né? Provavelmente quinta-feira foi essa última celebração, a instituição da ceia. Ele está ali com os seus 12 apóstolos, né? Até então, discípulos, né? Futuramente apóstolos. Porque o que era a Páscoa? A celebração da Páscoa era justamente celebrando o livramento da escravidão do Egito e de que o anjo da morte, o anjo feridor, ele passou de largo e ele não destruiu aqueles que tinham a marca do cordeiro. E o cordeiro era comido com ervas amargosas para lembrar do tempo, mesmo que eles estiverem saboreando um cordeiro, uma carne boa, mas ao mesmo tempo tinha a mistura do amargo, para eles se lembrarem e nunca perderem aquela noção que eles viveram uma vida amarga como escravos. Então tem toda essa Páscoa, e aí Jesus ele institui justamente na Páscoa judaica, ele institui a ceia. Que aí você vê Mateus capítulo 26 falando sobre a ceia, você vê os evangelhos tratando desse assunto. E é interessante porque, ou seja, ele está querendo dizer que agora a ceia vai ser um memorial, vai ser um marco da nova aliança. Vocês vão, todas as vezes que vocês fizerem memória,
vocês vão estar se lembrando de que Ele que morreu por nós, que fomos libertos da escravidão do pecado e da morte, e estimula a pensar na gloriosa volta do Senhor. A ceia do Senhor, ela aponta para o passado, presente e futuro. Ela tem esse aspecto. O passado, porque você traz a memória do que Cristo já fez na cruz do Calvário. O presente é que você tem consciência de que você foi liberto do pecado, você hoje é um salvo, você está na presença de Deus. E tem um caráter futuro, porque a gente aponta para a volta dele, que ele virá novamente buscar a sua igreja, seu povo. Então tem esse caráter, né, de passado, presente e futuro. Então o Memorial da Ceia é algo muito maravilhoso. A ceia do Senhor. Vamos lá, próximo. No período apostólico, a ceia era antecedida por uma refeição simples de amor, que é uma festa ágape, né? A festa do amor. Ao participarem os cristãos, está lá na página 59, ao participarem os cristãos em comunhão com o seu Redentor, esqueciam-se das diferenças de posições, de autoridade, riqueza e cultura, sentindo-se como membros da única família de Deus. Então, a festa do amor, a festa ágape, a princípio era para ser isso, né? A princípio era assim. Então, tinha essa refeição antes. Os mais ricos traziam alimento e eles tinham um momento de comunhão, um momento em que eles se alimentavam, celebravam o Senhor, e os mais pobres podiam se alimentar e poder participar daquela comunhão. Por que Paulo ele escreve um assunto sobre a ceia em Corinto? Se ele escreve da forma como escreve, é porque estava bagunçado o negócio. O negócio estava bagunçado. O que a gente avalia? Quando a gente vai estudar 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, olha, o que eu recebi do Senhor, da mesma forma que eu recebi do Senhor, eu transmito para vocês, eu estou transmitindo para vocês. Então, aí ele vai explicando como que procede. Né? Primeiro, e a gente vai falar sobre a questão da ordem, como se conduzir na ceia, mas eu só estou abrindo na Bíblia aqui, só um instante. Que é muito importante a gente entender isso daqui, sobre o que é a ceia mesmo. Aí ele fala assim, né? Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Ele vai falando de visão. Verso 21. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Aí eu estava tomando vinho também, né? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue, façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice por seu indignamente é
culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento para si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Quando Paulo fala que vocês comem dignamente, bebem o cálice indignamente, é culpado de pecar contra o corpo, não é o seu corpo físico, é o corpo de Cristo. Você não soube discernir o que é o corpo de Cristo. Você não soube discernir o que é comunhão com os irmãos. Você não soube o que é isso. Paulo está tratando aqui de corpo, não do corpo físico. É claro que a Bíblia fala também que quem peca no corpo, peca contra o próprio corpo. Isso aí é fato. A gente sofre no corpo também, tá? Isso aí é de fato. Mas Paulo está tratando que as pessoas não discernem o corpo de Cristo. E come e bebe o que era para comunhão, para momento de celebração, estão comendo para a própria condenação e atraindo julgamento contra si mesmo. E por isso que muitos estão fracos e doentes, porque não discernem o que é realmente a ceia do Senhor. E vai de participar de toda e qualquer maneira. Porque quando eu vou participar dessa ceia e eu não me importo com o corpo de Cristo nem comigo, eu estou bagunçando. Eu estou atraindo desonra, eu estou atraindo um monte de coisa ruim, um julgamento sobre a minha vida. E a gente tem que examinar a nós mesmos para não sermos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegarem aí. Então, o apóstolo Paulo ele está organizando, porque qual era o problema da igreja de Corinto? Era problema no culto. Se você vê Coríntios 11, Coríntios 12, Coríntios 13, Coríntios 14, Paulo vai sempre falar do corpo. Ele vai sempre tocar no assunto sobre o corpo de Cristo. Então a gente tem que entender essas situações. Aí, há 3 interpretações. E aí, volta um pouco antes, rapidinho. Só uma consideração aqui. Ao participar os cristãos em comunhão com o seu Redentor, esqueciam-se das diferenças de posições ou de autoridade, riqueza, cultura, sentindo-se como membros da única família de Deus. Então era para estar todo mundo nivelado, todo mundo celebrando junto e tal. Mas o povo, como Paulo disse, se reuniu para... Eu não vou louvar vocês da forma que vocês se reúnem. Não tem lógica, não tem cabimento, Paulo falava, né? Próximo, página 59, não está lá? Há 3 interpretações sobre a ceia. Transubstanciação, consubstanciação e a presença espiritual de Cristo. Aí primeiro nós vamos falar da transubstanciação. É o que é pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana. A alteração da substância. O pão se transforma na carne, né, o corpo. E no sangue de Cristo. Faltou um S aí, né? Literalmente, no sangue de Cristo, literalmente. A conversão da substância prática da Igreja Católica. O que é isso? O pão e o suco de uva tinta integral para a Igreja Católica sofre uma alteração da substância. Por isso que fala de trans, né, de mudança, transformação,
e de substância. Há uma transformação na substância. Se transforma literalmente na carne e no sangue de Cristo. Aquilo que você vê ali já não é mais um pão e tal. É carne e o sangue de Cristo. Não é isso que cremos e que defendemos. O que acontece? Outra coisa. E é uma hóstia. E dizem que não, olha só. Aí dizem mais além que tem alguns estudiosos que falam que realmente a Igreja Católica ela usava o pão de fato. Mas aí ela mudou. E aí ela muda conforme a sua conveniência e defende aquilo ali como que é pronto. O que é a encíclica? Ou bula papal? A encíclica é quando o Papa, juntamente com os seus cardeais, emite um documento, aquilo ali tem veracidade e ninguém ousa questionar. Então o que acontece? Aí os papas soltam esses documentos e aí eles se perpetuam. Dizem alguns que a hóstia, esse formato redondo, ele vem de religiões pagãs. E você já viu que tem tipo um negócio de ouro que parece um sol? Um negócio que parece um sol assim que a Igreja Católica usa? Essas religiões pagãs usavam isso. E tinha aquela hóstia, né, aquele formato arredondado, tinha a ver com a divindade, o sol, com aquela coisa toda. Então você vê, a Igreja Católica muda, aí faz uma ressignificação e diz que aquilo é cristão, e aí por aí vai. Então, a transubstanciação é isso. Há uma alteração, né, e uma conversão de toda a substância. O pão vira corpo, o vinho vira sangue. E não é dessa forma. Vamos lá para a consubstanciação. Próximo. Isso tudo após a consagração, tá? Ainda falando, eu me lembrei que agora, ainda falando da transubstanciação, tem uma coisa que eles defendem, que é o seguinte: por que só o padre? Aí é engraçado que a hóstia, o pão, né? Todo mundo participa, vai lá. Mas o vinho, o suco de uva, só ele que participa ainda de costas, né? De costas. Só que o Evangelho diz o quê? Fazei dele todos. O Evangelho, a carta de Paulo, o Evangelho é muito claro. Todos deveriam participar da celebração da ceia. Todos. Não é uma classe X. Você não vê Paulo. Eu vou tomar, vou dar o pão para vocês e o fruto da vide só eu que vou tomar. Você não vê Paulo desse jeito. Já o vinho, na hora, mistura na massa, né? Mas nesse caso, né, deveria, como Jesus fez, né? Todos. Pão, enfim, então todos participaram ali, né? E aí você vê, né? Eu, quando era católico, Só os bonitos. Só os bonitos, né? Né? Aí foi para dizer, e tal. Mas é interessante, irmão, que assim, tudo é questão de fé. Deus, né? Tem contas nossas ignorâncias. E realmente, quando você faz aquilo de coração, você sente a graça de Deus, né? Então vamos lá. Consubstanciação. Pão e vinho consagrados continuam os mesmos, mas de certa forma estão presentes nos elementos a carne e o sangue. Isso aqui eu coloquei no slide, eu expandi,
porque ele fala da consubstanciação, transubstanciação, mas eles não testam, não diz o que é. E aí a consubstanciação, né, que consagrados continua o mesmo. Aí é com, em, sobre. Então você vê a consubstanciação, né? Então, de certa forma, estão presentes o corpo e o sangue de Jesus está presente nos elementos. Não há uma mudança de substância. Realmente está ali o pão, o suco, mas está presente ali. Como a gente pode dizer assim, indiretamente, a gente defende ou defendeu a consubstanciação. Porque na hora de descartar, você faz o quê? Quem descarta? Tem que jogar no ralo, enterrar e tal, não sei o quê. Você tem que enterrar e tal coisa. Não, irmãos. Você joga o resto fora, você joga no lixo fora e pronto, acabou. Você não está cometendo nem... Deve estar um grãozinho daquele cai. Então a gente tem que entender, aí a gente defende o quê? Que é a presença espiritual de Cristo, né? Não, a gente não está comendo literalmente a carne de Cristo. O povo antigamente chamava na época da igreja, eles falavam que os cristãos eram canibais, né? Que eles iam comer de corpo e o sangue, beber o sangue, aquela coisa toda. Aí o povo das religiões de antigamente falava que eles vão se reunir nas cavernas para comer o corpo e o sangue, isso aqui, tal. Então, o pão e o suco, ele é um símbolo, ele é um memorial. Como diz Jesus, fazer isso em memória de mim. Então a gente não está ali, na hora que você morde ali e... Ai, mordi, meu Deus do céu, será que eu mordi o dedo do pé de Jesus aqui? Será que eu mordi? Ai, meu Deus, será que eu mordi Jesus? Não. Não tem. Então assim, mas também não significa, é isso que a gente tem que entender. Ah, meu irmão, você está ensinando isso, tal. Mas isso não significa que a gente está empobrecendo o ato. Não é empobrecimento. O ato requer uma reverência. E o próprio Coríntios, 1 Coríntios 11, que a gente acabou de falar, de ler, Paulo ele está justamente tratando a falta de reverência, a falta de propósito, a bagunça do propósito da reunião. Paulo ele está tratando muito sério essa questão. Então, o fato de eu dizer, aliás, que pode descartar os elementos sem nenhuma culpa, sem nenhum problema, eu não estou empobrecendo, eu não estou... É igual outra questão. Eu defendo que as crianças... Você pode pegar, você quer ensinar as crianças, pega o que sobrou da ceia, e ensina as crianças e deixa elas participarem. Elas não estão cometendo pecado nenhum. Pelo contrário, você já vai desde cedo conscientizando aquele... Porque as crianças, elas aprendem mais quando elas interagem. Né? Tá aí o professor Paulo aí, que sabe disso. Então, as crianças, também a superintendente minha está aqui também. Então, se elas interagem mais com coisas, com as coisas lúdicas, essas coisas e tal, elas aprendem. E você ensinar elas, você não está cometendo nenhum sacrilégio de você pegar esses elementos e entregar para elas. Pelo contrário, você já está instruindo. Porque se a gente fala que das tais é o reino dos céus, e aí agora eu não posso entregar os elementos para elas participarem, não é meio contraditório isso? É um pouco contraditório. Mas é claro que são as crianças mais novinhas, aquelas crianças que você vê que ainda está naquela inocência, e você vai explicando, você vai mostrando como que... para que ela já cresça com aquilo ali na cabeça. E
A ceia do Senhor é uma ordenança, um memorial da obra expiatória, uma festa viva de unidade dos crentes com o Salvador. Então a ceia é um momento de celebração, é um momento de alegria, é um momento de glorificar, de extravasar na presença de Deus, de agradecer a Deus. Por isso que tem ações de graça, a Eucaristia, né? O momento da ação de graças, porque a gente está trazendo à memória um sacrifício que foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é algo muito sério. Vamos lá para o próximo. Acho que eu está meio errado aqui, né? Deixa eu ver aqui o título aqui. Como deve ser a ceia do Senhor? Eu não apaguei aí. Como deve ser a ceia do Senhor? A letra B, na página 60. Comumente fazemos a leitura oficial, em 1 Coríntios 11, 23 a seguir. Em seguida fazemos uma oração dando graças, apresentando primeiramente o pão, depois o cálice, conforme nos ensina o texto bíblico. Então, não existe uma regra fixa, uma liturgia fechada sobre a ceia. Não existe. Mas comumente nas igrejas cristãs, e de um modo geral, muda muito pouco. Tem um momento que a pessoa ela parte o pão, dá graças, parte o pão, bota lá, aí depois os diáconos vão separando, ou a gente já separa logo antes, aí o ministro, o que está celebrando, né, no nosso ministério, eu não sei se aqui também é do mesmo jeito, as diaconisas que servem o pão e os homens que servem o cálice. E então é esse padrão que a gente tem. Então, assim, aí a gente espera um pelos outros, mas tem momentos que tem pastores que já apresentam os dois e já servem os dois. Tem situações também que a igreja é muito grande, está muito cheio, às vezes para ganhar tempo, às vezes se serve os dois, celebra os dois de uma vez. Acontece disso tudo. Mas eu não posso falar assim, fugiu daquela regra que eu aprendi, acabou o mundo. Não, só pode cantar o sino da harpa. Se cantar outra coisa, é um sacrilégio. Isso é um herege. Tal. Uma coisa aqui da nossa igreja, acho que aprendeu em outra igreja, né? Estava servindo o pão, aí só porque uma irmã pegou a passar para o lá, ele puxou e disse, não, pode, ela tem que pegar. Aí eu olhei lá de cima e vi assim que a irmã ficou constrangida, né? Já estava fazendo um favor para ele. Que é para ferrar, que é para que ele sai de lá, assim, do lado no canto, né? Aí eu olhei assim e falei, deixa eu passar. Quando terminou tudo e tal, eu chamei ele. Vai ser isso. Nós somos terminantes lá na igreja. Quem tem que pegar é a pessoa. Então, cada pessoa põe, quer dizer, põe um ponto onde não deve, uma vírgula onde não deve. E não tem muita necessidade. Inclusive, ontem na congregação a gente teve uma reunião e a gente tratou dessas questões de liturgia e tal. Vocês observam só, a gente tem uma liturgia, um padrão, um formalismo, mas a gente não pode ser engessado a isso. Porque o Espírito Santo é que é o Senhor da igreja. Entendeu? Ele é o Senhor da igreja. Então a gente tem que, por exemplo, o culto acaba às 9 horas. Deus, ele respeita que você siga às 9 horas ali e tal. Mas se você vê que Deus está operando, você esquece às 9 horas. Mas também não significa que todo culto vai ter que terminar 10, 11 horas da noite. Tem igreja que você passa 11 horas da noite. O povo está lá aquele auê todo. Isso não tem lógica, irmãos. Pessoas trabalham, levantam de madrugada, sabe? E Deus, a gente não pode engessar a ação do Espírito. Não, isso não tem cabimento. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Pastor Elias já fez muito
de começar o culto, cantar os hinos da harpa, ele começar a pregar. Ele começar a pregar. E depois ele dá essa oportunidade. Você entendeu? Então, você tem que seguir uma direção de Deus. Não, Deus, eu quero fazer assim hoje. E aí você tem essa sensibilidade de deixar ser conduzido por Deus. Então, a gente não pode ficar engessado com um robô, sabe? Aquela coisa assim. Ai, não, cá é o fim do mundo. Não. É que a gente falou do batismo mais cedo aqui. Acho que o senhor não tinha chegado ainda. Que comumente a gente passa para os presbíteros, diáconos, presbítero para cima é batizar. Mas se você vê no Novo Testamento, o crente batizava crente. Justamente. Não. Jesus glória, Jesus nunca batizou ninguém. Ainda tem essa. Eles que faziam o batismo. Então você veja só, o problema é que a gente muitas vezes a gente quer botar regras demais. A coisa não pode ser bagunçada, sem regra, mas também não pode ser aquela coisa que senão fica complicado. Na nossa igreja, geralmente presbítero. Mas tem muitos pastores que são diáconos, que dirigem congregação e celebram. Aqui mesmo, eu dou a oportunidade de sofrer ceia. Celebra a ceia? A ceia. Lá diácono a gente não. Já aprender. Justamente, você ensina. São diáconos. E celebram. E celebram. Tem muitos. Sabe? Tem muitos. O próprio pastor hoje, eu lembro, quando ele foi para ele era diácono. Ele celebrava as coisas. Entendeu? Ele é um diácono, mas ele é um dirigente. Ele é o pastor da igreja. Ele está pastoreando a igreja. Então, aí por conta da hierarquia, por conta de haver um respeito, a gente age comumente dessa forma, né? Porque é a forma de governo da igreja nossa ser assim. Entendeu? Então, mas se a gente vê uma situação que não é que é diferente do que a gente pratica, não significa que as pessoas estão cometendo um erro, uma heresia, né? Vamos lá, agora a gente entra. Aí a questão da ceia é bem tranquilo, né? Ponto pacífico. E aí tem a questão da unção com óleo. E aí a gente vai finalizando o nosso estudo. A unção com óleo. No Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes. Deixa eu repetir profeta não, misericórdia. Reis, profetas, sacerdotes. Eu acabei, era quase 7 horas esse slide. Reis, profetas, sacerdotes eram ungidos com azeite. Era derramado sobre eles. Era derramado sobre eles. O derramamento de azeite simbolizava a consagração de pessoas ou coisas a Deus, bem como a unção divina sobre a vida de quem teria uma posição de destaque. Então, as duas instituições, né, que Jesus coloca é batismo e ceia, tá? Então, as duas instituições, mas como a unção com óleo é uma prática também da igreja, e também a gente vê hoje em dia coisa muito estranha por aí afora, aí colocou essa questão, né? Unção com óleo. Vamos lá, próximo. No Novo Testamento é mencionado exclusivamente em conexão com a assistência aos enfermos. E você vê Marcos 3,13, os discípulos ungindo os enfermos com óleo. Os discípulos. Devendo ser aplicado pelos presbíteros da igreja, mas o recebimento da cura não está relacionado com a unção, e sim com a oração da fé em nome do Senhor. O azeite também é símbolo do Espírito Santo. É o ponto de contato para estimular a fé do doente. Então é isso que a gente tem que ver. O povo acha que o óleo é um veículo, é um canal, é uma coisa mística, é o que abre a chave do cosmos, da região celestial, e aí vai provocar uma coisa sobrenatural e aquela coisa toda.
E olha o que diz Tiago, capítulo 5. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. Então é a oração de fé, da fé, que cura o enfermo, não é o óleo. Não é o óleo. Aí tá. Você vê essa questão aí, e os símbolos, o azeite, o óleo, é símbolo do Espírito Santo. Então, alguns estudos falam que é como se fosse uma separação do doente para ele receber uma cura da parte do Senhor. Porque a unção no Antigo Testamento não era para uma separação. Então, você fazia uma espécie de separação. Você separava aquele enfermo para orarmos com fé e ele receber aquela cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aí a gente volta aqui. Vamos lá para frente, vamos passar para o próximo slide. Os neopentecostais banalizaram a unção com óleo, ungem tudo com óleo. O que acontece? Você vê no Novo Testamento, porque o que é regra de prática e fé para a igreja, o que é caráter doutrinário, é o Novo Testamento. A gente usa a Bíblia como um todo, mas de prática da igreja, você vê nos escritos do Novo Testamento. Então, o que acontece? Atos 13, Paulo e Barnabé estavam orando e jejuando. E aí o Espírito Santo falou, apartai para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Aí os líderes da igreja ali, eles fazem o quê? Eles oram, põem as mãos e os dois vão para a viagem missionária. Paulo fala para Timóteo, melhor dizendo, que não despreze o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela imposição de mão pelo presbitério. Então, você vê, no Antigo Testamento, você vê claramente, Davi recebe, Samuel vem com um chofar, com um tipo de azeite, derrama mesmo óleo na cabeça dele ali, e aí ele sai todo besuntado ali, né? E aí ele foi separado, foi ungido. Mas no Novo Testamento você vê a imposição, né? As autoridades da igreja impondo as mãos para uma separação que Deus já fez, uma unção que Deus já derramou sobre a vida da pessoa, que é a unção do Espírito Santo, a separação para fazer alguma coisa para ele. Então, você vê que o Novo Testamento ele não lida muito com coisas exteriores, como era no Antigo Testamento, já com coisas mais internas, âmbito interno. Então, é interessante a gente analisar isso. Mas se tem a igreja que gosta de derramar óleo na cabeça, ela está pecando? Não está pecando. É a liturgia dela. É a forma de entendimento dela. Porque a Bíblia fala mostra que as pessoas eram consagradas e o óleo era derramado. Ela está errando? Não está errando. É o exagero. Sim, as práticas judaicas. Né? No tempo que nós estamos vendo, o nome é o talit. É o talit. Uma garrafa desse tamanho de azeite, todinho, dá um banho mesmo. Né? Igual o pregador conhecido aí, a pregador prega num lugar, pegou uma garrafona de azeite, derramou na cabeça e ficou no fogo. Quer dizer, você vê uma coisa, um exagero. Entendeu? Quer dizer, nem no Velho Testamento, as coisas eram bem organizadas, bem, né? Aí o que eles fazem hoje? Faz essa bagunça. Se você observar, é justamente a idolatria do azeite. A campanha da sete unção.
das 7 unções. Ah, esse é o óleo da cura. Esse é o óleo disso. Mas a gente está vendo que a oração da fé curará o enfermo. Então, se eu falo que esse é a oração, esse é o óleo da cura, então é o óleo que vai curar. Então eu não preciso orar, eu só derrumo sobre você, você vai ser curado. Então, sabe, aí você falar assim, eu gosto dos aromas, das essências, eu coleciono. Tem gente que coleciona óleo, eu conheço, né? Gente que coleciona óleo e tal, não sei o quê, gosta do cheiro dos aromas. Beleza, ela pode fazer, mas assim, vamos fazer a campanha aqui. O pastor Paulo aí vai ver com as heresias dele aqui. Aí ele vai botar um cada botijãozinho aqui de óleo. Aí vai orar 7 dias no monte, orando, 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 orando. Aí vocês vão pegar o óleo aqui e vocês vão levar lá para sua casa. Tal. Não há necessidade disso, irmãos. Mas você está muito incrédulo, está estudando teologia, aí eu fico incrédulo, não sei o quê. Mas a Bíblia não vê essas práticas. Vê o quê? Vê os homens indo lá e orando em nome de Jesus e a coisa acontecendo. E a oração movendo. Deus movendo através da oração, do clamor. Não através das coisas. E que está o perigo dessa mudança se tornar quase uma de igualdade com o Espiritismo. A gente, por exemplo, se a gente voltar à história da Igreja Católica, você vai ver que na época das indulgências, eles levavam tudo, era óbito de João Batista, era leite do peito de Maria. Jesus, Maria, não sei de quem. O leite do peito de Maria. Né? Para poder ver pelo menos um pedacinho dos ossos de João Batista. Né? Então era um meio de quê? Arrancar dinheiro. E hoje você vê que as igrejas estão fazendo isso. E o que mais é interessante é que aquelas pessoas com um pouco de falta de inteligência, eles ficam imitando. Só que aí eles fazem essas campanhas, essas várias coisas, mas tem nenhum propósito, nem ele entende o que está fazendo. Aí eles vão fazer ali 7 campanhas aí do azeite, não sei o quê, pegar tipo uma quadra daqueles de colocar peixe, aí encheu de azeite, aí as pessoas pegavam os pedidos de oração e jogavam para dentro do azeite, sabe? Quer dizer, veja só onde as pessoas vão inventando as suas imaginações, que aí fica o perigo. É o secretismo religioso. Secretismo a Arca da Aliança. Então, assim, da Arca da Aliança não tem cabimento. Jeremias capítulo 3, Deus fala que da arca você não vão nem precisar fazer dele, nem dela me lembrarei. E aí fica os canais no YouTube. Achamos a arca, sabemos que está a arca. A arca está com fulano, a arca está com Beltrano. Rapaz, a arca já foi embora há muito tempo. E o povo está aí. Aí assim, aí sai ungindo tudo, unge chave, e unge carteira de trabalho, aí unge envelope do dízimo. Eu era de uma igreja, né, quando fazia as campanhas de voto com envelope, botava os envelopes assim na testa, sabe? Mas teve uma coisa, mas não foi um envelope, né? Não foi envelope. Mas eu vi uma coisa, isso eu vi, foi interessante. Falando isso aí, eu lembrei. Uma vez eu fui orar por um camarada, e ele era quase pai de santo. Ele era pai pequeno. E aí o que acontece? E aquela guerra, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, o bicho se retorcendo tudinho lá, e saía e voltava, aquela guerra travada. Aí o irmãozinho viu pela janela assim, peraí que eu vou chamar o pastor fulano e tal. E aí o pastor chegou, olhou para o endemoniado, olhou para mim ali suado, aí olhou, isso eu vi, não é conversa.
ele sacou, ele tirou a carteira dele, que é a igreja que a gente pertencia, tinha um cartão dos dizimistas, né? Que você devolvia o dízimo, o tesoureiro carimbava, assinava. Já era tudo, né? O regulamento interno da igreja, tudo já, né? Aí ele falou assim: se há poder na vida dos dizimistas, sai. O cara ficou liberto na hora. E para não inventar que eu tava, para não falar que eu estava inventando história, eu estava dentro do presídio. Dentro do presídio. O camarada estava preso com 300 mil homicídios nas costas. O camarada era macumbeiro. E eu vi isso com os meus próprios olhos. Sabe? Eu vi. Aí eu peguei o tecido. Eu falei, pastor, como é que é esse negócio aí? Me explica isso aí. Ele falou assim, não, e eu, pior que eu era, né? Aí ele falou assim, não, irmão, isso aí Deus me revelou que é um espírito de mulambo, não sei o que pega e faz isso com ele e tal, não sei o que, e tal e coisa. E eu fiquei assim, cara, abismado, sabe? Porque a gente expulsava no nome de Jesus, saía, voltava, e ele chegou na mão calma, na mão tranquilidade do mundo, só fez isso. Se há poder na vida dos dizimistas, sai. E o cara ficou libertinho na hora. Estranho, mas aconteceu. Na vida dos dizimistas. Se há poder na vida dos dizimistas, sai. Mas também o camarada era muito usado por Deus. Tinha autoridade. Ele era muito usado. Muito usado. Os discípulos não conseguiram. Aí, isso aí, essas caras fazem muita oração e jejum. Então, ele tem uma vida. E aí, finalizou. Então, irmãos, nós finalizamos mais uma unidade. Amém? Sei que tem horas que tem coisas assim que Deus age no sobrenatural, né? A vida que ele tem diante de Deus, a fidelidade de Deus, né? Homem de oração e jejum, mas não pela o que ele citou, Aham. né? Porque aí é Deus que estava na vida dele. E agora, se você ficar usando aí, vai fazer igual o Valdemiro, vai ficar a vida dele cheia de sangue. É o que a gente fala assim, essas experiências pessoais não podem se tornar regras de prática na igreja. E é o que muitas igrejas neopentecostais fazem. As experiências e quer colocar para a igreja inteira, como se aquilo fosse uma regra e Deus fosse operar sempre daquele jeito ali. E aí o negócio fica bagunçado. Pode ficar de pé? Conheci um pastor, ele também na igreja, ele era a mesma coisa que ele. Ele chegou lá e falou assim como Deus deu um sopro de fogo de vida ao homem, se eu tiver para ele agora, sobrou, né? Aí não usou o nome de Jesus. Viveu. Não, pegou. Ah, tá. Mas ele usou uma passagem bíblica, né? Ele usou. Então vamos lá, vamos orar ao Senhor. Amém? Continue orando por nós, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado por estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor continue nos ensinando, continue nos abençoando. Meu Deus, que o Senhor continue nos preparando para melhor servirmos o Senhor, ó Pai. Meu Deus, abençoe os Teus servos que estão, meu Deus, se dispondo para serem instruídos, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Está encerrado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.